Olá a todos, eu sou uma pessoa de cabelo claro, uso óculos, tenho barba e estou no fundo de uma parede branca. Meu nome é Yuri Santos da Luz, sou da Universidade Estadual de Londrina e o título do meu trabalho é Estudo do Meio como metodologia ativa na construção da consciência socioambiental e autonomia moral infantil. Esse trabalho foi feito em colaboração com a professora doutora Andréa Haddad Barbosa, da mesma instituição. Então, como introdução, né, o trabalho ele surgiu a partir dessa reflexão sobre o impacto ambiental no Brasil a partir do final do século XX e como a escola teve e ainda tem, né, um papel essencial para a construção de de uma consciência socioambiental nas crianças, entendendo que esse tipo de consciência está de alguma medida ligada ao grau de pertencimento que o indivíduo, né, que a criança tem com o mundo, no caso, como eles compreendem o seu papel na preservação do meio ambiente, tanto para si, quanto para os outros e para as futuras gerações. Como objetivos, o primeiro foi de investigar, né, a perspectiva de Anthony Zabala sobre o estudo do meio como uma metodologia ativa, entendendo que então o estudo do meio, ele em linhas gerais contempla a interdisciplinaridade, o contato com o meio ambiente, a participação ativa dos estudantes, a avaliação, né, e síntese dos dados coletados e o compartilhamento dessas informações de forma efetiva. E o segundo objetivo foi relacionar então essa metodologia com alguns princípios da autonomia moral, advinda do construtivismo. Esses princípios como o respeito mútuo, a justiça distributiva, a solidariedade e a generosidade. Como metodologia, então, ele foi um trabalho de natureza bibliográfica, exploratória e qualitativa, no qual, então, foi investigado o estudo do meio na perspectiva de Zabala, que coloca, então, os estudantes no centro do processo de aprendizagem, incentivando eles a explorar o ambiente ao seu redor de forma prática, né? Pegando, então, o que eles sabem e tentando transformar aquele local. Também percebeu que ele não faz, né, essa relação direta com a autonomia moral, mas a gente acabou percebendo esse potencial de unir esses dois. Então foi feita uma análise de conteúdo, né, para analisar os dados, e os resultados, então, percebemos que ao relacionar o estudo do meio com os princípios da autonomia moral, é possível criar essa proposta de estudo do meio, né, voltada à construção de uma consciência socioambiental. Então, a proposta ela foi dividida em algumas etapas. De início, o professor ele precisa, então, apresentar o estudo do meio, ligando ele à educação ambiental, desse modo para auxiliar os estudantes a encontrarem o local que vai ser estudado. O local pode ser tanto o entorno ali da escola, uma praça próxima ali, o jardim botânico da cidade, ou um centro histórico, qualquer lugar que as crianças tenham acesso e podem estar ali em contato. Então, em seguida, é importante formar grupos para trabalhar essa cooperação entre os estudantes e abarcar uma quantidade melhor de temas, né, maiores de temas. Depois é importante fazer uma pesquisa prévia em diversas fontes, né, sobre o local visitado, pode ser na internet, pode ser em revista, pode ser em jornal, conversas informais com mais velhos, com familiares, ou até as próprias pesquisas dos estudantes por estarem naqueles locais. Ao fazer essas pesquisas, vão começar a surgir hipóteses e questionamentos. É importante que os estudantes eles pegam isso e anotem, porque vai servir como problemática e como objetivos para suas futuras pesquisas. Agora, ao irem efetivamente ao campo, devem proporcionar uma autonomia maior aos estudantes, para então que eles se sintam mais protagonistas desse processo de aprendizagem, tendo então uma liberdade na medida do possível para explorar o local de maneira lúdica e sensorial. Nessa etapa é importante que os professores não se detenham a um roteiro rígido, então os estudantes devem fazer isso nesse horário e depois aquilo. Não, tem que deixar eles livres para poderem explorar o local de acordo com o objetivo das suas pesquisas. Agora, voltando à escola, é hora de sistematizar todas as suas experiências. Nessa etapa, então, os grupos eles devem dividir as tarefas, né? Desse modo, além de trabalhar a autoconfiança dos pontos de vista dos colegas e o trabalho em equipe, terão, então, um resultado mais rápido ao compararem aquilo que aprenderam de forma prática com as hipóteses que haviam levantado anteriormente. E depois é hora de propor modificações e melhorias para o local visitado, a partir, então, das conclusões das suas pesquisas. Esse ato ele tem um potencial grande de estimular o senso crítico, valores de solidariedade e generosidade, que são tão importantes para a autonomia moral, além de ultrapassar aquela validação acadêmica apenas por nota. E para finalizar o estudo do meio, os grupos eles podem, né, e devem divulgar os resultados de forma efetiva. No caso,
cartazes ou em revista, em jornal, no rádio, na televisão, ou também eles podem pegar esses resultados, né, essas modificações, melhorias que eles propõem e mandar para a mantenedora e para os responsáveis do local que foi visitado. Porque desse modo os estudantes eles podem perceber que as suas ideias e vozes têm força e assim dificilmente vão permanecer em silêncio diante das injustiças que possam presenciar. Desse modo a gente pode perceber, né, que os princípios da autonomia moral vai muito ao encontro do estudo do meio e para a construção dessa consciência socioambiental. Então, o trabalho ele concluiu, né, que o estudo do meio tem sim esse potencial de incentivar a cooperação dos estudantes, promover a reflexão crítica, além de fortalecer o respeito mútuo entre os indivíduos e o ambiente onde eles vivem. E ao proporem ações socioambientais, os estudantes eles ampliam sua compreensão sobre o mundo e também o seu potencial transformador. Já, no entanto, é importante a gente ressaltar que não é apenas uma proposta que irá construir essa consciência socioambiental nas crianças. Desse modo, é essencial que eles tenham um estímulo contínuo ao longo da vida e em todos os espaços onde frequentam. Essas foram as referências do nosso trabalho, né, as principais referências. E eu quero agradecer, né, toda a comissão organizadora do IDEA por ter a oportunidade da gente apresentar o nosso trabalho, a todos que estão assistindo, e esses são os nossos contatos. Muito obrigado.